Olá! Antes de você começar a assistir esse vídeo, eu quero te convidar a participar da minha live semanal toda quarta-feira, às 7h07 da noite. Se inscreva, curte e ative as notificações. Um beijo no seu coração. Isso! Silvana, Boa boa noite! noite, tudo Tudo bem? bom com você? Ótimo, melhor agora. Até que fim saiu a nossa live, né? Poxa vida, né? Mas tá, eu tenho comigo que tudo tem o dia certo para as coisas acontecerem, né, Welson? Exatamente. Eu também tenho o Tá? mesmo pensamento, viu? Exato. E ultimamente eu vou te dizer que eu já tive um momento de muita fé na minha vida, quando eu tive uma experiência muito forte com Deus lá atrás. Era assim, louvar e agradecer, glória, glória a Deus, naquele momento de mais de dor, de aquele momento mais assim de ansiedade, de querer resolver tudo, né? Porque não era com as minhas forças. E aí o tempo foi passando, e eu falei, gente, agora a gente, com esses encontros que a gente está participando, com os amigos, com esse novo lugares certos, pessoas certas e conhecimentos certos, até a nossa fé deu uma guinada, né, Welson? Sim, sim, esse equilíbrio, né, Silvana, entre as três esferas é muito importante, né? E é interessante como tem coisas que às vezes estão na nossa frente, assim, a gente acaba não vendo, né? E às vezes a gente Sim, precisa sair da nossa bolha ali, do lugar que a gente está, para poder enxergar outras oportunidades, e isso acaba afetando tudo, né? Afeta a vida familiar, a vida profissional, nossas atividades no geral, né? com certeza, isso não tenha dúvida, né? Mas o nosso assunto hoje, Welson, eu Uhum. gostei demais lá do seu workshop, né? Que você está aí planejando a sua imersão e a gente vai estar presente. Mas eu Uau! gostei muito, né, do assunto Uhum. que realmente, vamos dizer, para nós cristãos. Parece que eu não sei se você vai me entender, mas a Uhum. gente foi muito assim, as crenças e a educação de que eu nasci assim, não é? Rico é quem roubou, é quem faz coisa errada, ou sabe essas crenças que dinheiro não dá em árvore, então tá bom, ó, pagando as contas, eu tendo a minha conta em azul lá e pagando todas as minhas contas já tá bom demais, né? Isso eu acredito hoje, eu sei que isso é fala de Uhum. quem realmente está muito sem inteligência emocional, não está vendo a sua capacidade de transpor, né, de transpor tudo isso na vida. Silvana, mas eu ganho pouco. Ah, tá bom, mas, gente, eu sei de gente que ganha muito pouco e talvez tenha até mais dinheiro de quem ganha muito bem, porque sabe economizar, sabe viajar, sabe fazer as coisas, né? Investir. Então, eu gostei muito, por isso que eu te convidei para a gente poder estar falando sobre isso hoje, tá? Como a inteligência emocional pode realmente afetar, né, nos nossos negócios. Sim, verdade. Então, isso que você falou é muito legal, porque às vezes a gente acaba se julgando um pouco por algumas coisas não irem tão rápido quanto a gente espera, né? Mas o que a gente tem que pensar é que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? E Certo. quanto mais eu estudo isso, mais eu percebo quanto isso nos afeta, né? Então, se você está conectado a pessoas que estão buscando estar nessa frequência de expansão, de exponencialidade, de crescer, a chance de você também crescer e desenvolver nisso é muito alta, né? E é o que você Certo. falou. Nós temos, a Day até falou isso pra gente também, você como psicóloga também tem muito disso para transbordar na nossa vida, né? Mas as crenças que nós temos é como nós enxergamos, né? Como nós enxergamos o mundo à nossa frente. Eu lembro que a Day até Exato. brincou do óculos, né? Que o óculos que a gente coloca para enxergar certas coisas. Então, às vezes, os negócios não prosperam como a gente gostaria, porque existem crenças que nos limitam em crescer, em romper aquilo que precisa. Por exemplo, eu tinha uma. Olha só que interessante, Silvana. Eu Ah, tinha uma crença limitante, e assim, eu e a minha esposa, nós conseguíamos fazer uma reserva legal, nós tínhamos um dinheiro legal. Aí, rapidinho, quando fazia aquele valor X, rapidinho nós dávamos um jeito de trocar de carro, querer ah, trocar de apartamento. Por quê? Porque a gente pensava assim, se a gente tiver muito, e as pessoas vierem pedir para mim, eu não vou poder dizer não. Então é certo. melhor eu gastar, trocar de carro, trocar de apartamento, fazer uma viagem, do que ter dinheiro para ajudar outras pessoas, porque eu não vou dizer não. E aí Certo.
E aí o que eu aprendi com isso, Silvana, foi uma coisa que marcou muito a gente. É que, na verdade, nós temos que ter essa inteligência emocional de entender que Deus, ele é um investidor. E ele é um grande investidor. E Deus não joga para Certo. perder. Deus não brinca. Então, Uhum. como que ele vai confiar mais na minha mão, mais recursos na minha mão, se o que eu tenho eu não estou conseguindo administrar? Se o que eu tenho eu não enxergo como algo exponencial, eu já quero consumir tudo. Certo. Então, foi interessante, porque aí eu falei para minha esposa, não, peraí, então se o problema é ajudar as pessoas, o que que nós fizemos, Silvana? Nós criamos Hum. uma conta que nós chamamos de conta das doações e conta de ajuda. Então, todo Certo. mês a gente pega um valor X e coloca ali naquela conta. Aí um dia, quando alguém chega em mim e fala assim, meu, eu estou precisando de uma ajuda, né? Aí eu oro, vejo se realmente é alguma coisa que Deus quer que a gente faça ali específico, Certo. e eu vou e tiro dessa conta. Ou seja, eu não preciso mais mexer nas minhas reservas, nos meus investimentos, no meu dinheiro ali para ajudar outras pessoas. Eu já tenho uma conta dedicada para isso. E todo mês nós ajudamos a igreja, todo mês a gente ajuda algo que precisa. Que nem teve aquele problema lá no Rio Grande do Sul, a gente já tinha Sim. da onde ajudar, né? Então, ou seja, foi uma Certo. mudança de mentalidade. Eu não preciso, isso não pode acontecer, né? Eu tenho o recurso, e como que eu vou ter mais se eu não guardo isso? Porque o dinheiro, Silvana, é energia. Sim. Se você tem a bateria lá do carro, se o seu alternador der problema e você não continuar recarregando aquela bateria de energia, vai chegar uma hora que a energia vai acabar. Porque você está Uhum. consumindo com farol, com a seta, com o deslocamento do carro, até mesmo com o motor, né? Então, Certo. então o que nós temos que pensar? Que o dinheiro, ele é o nosso escravo, Silvana. O dinheiro ele foi feito para trabalhar para a gente, e não nós trabalharmos pelo Certo. dinheiro. Isso é uma mudança de mentalidade é incrível, sabe? Só que para a gente conseguir perceber isso, às vezes leva tempo, né? Isso. Mas dentro disso, para os cristãos, para nós cristãos, a gente tem até um ensinamento mesmo de Jesus, né? Aquela parábola dos talentos, né? Uhum, Deu cinco para um, deu três para outro e deu um para o outro. uhum, O de cinco dobrou. Como é que ele dobrou? Ele investiu, ele trabalhou, ele buscou, né? O outro uhum, também fez a parte dele. E o outro que tinha um, ai, que medo, né? Vai que eu erro, que também é uma crença horrorosa, né? Que uhum. as crenças é uma roupa que foi vestido na gente de que você não pode, que isso é coisa de rico, Nossa, eu que escutei a tanto vida isso. da gente a vida da gente é assim mesmo, que tudo é muito difícil e que para ser rico, não, isso é bobagem, deixa pra lá, não, tá bom do jeito que tá. Então, assim, mas os três, né? O que que Jesus fez? Ó, aquele que enterrou, Jesus não ficou Uhum, feliz com ele, pegou o dele e deu para quem tinha mais. Então, eu acredito muito que durante muito tempo, e principalmente, né, com essa questão de hoje, eu vejo hoje, sabe, o Elson, dentro da igreja da minha, eu vejo uhum, muito que a questão de olhar muito o pobre. É lógico que a gente olha, porque se eu ganho, é que nem você está falando, ó, eu estou ganhando, eu estou contribuindo, você tem até uma conta para isso. Mas parece que tiraram Jesus do altar e colocaram o pobre. E isso na mentalidade de que vou acabar uhum, com o pobre dando as coisas. E não vai acabar com o pobre dando as coisas. Porque nós mesmos, a gente tem que, não é dar o negócio de graça, é dar a vara. Desde pequeno isso eu ouvi, ó, uhum, precisa dar a vara para pescar, não o peixe pronto, né? uhum. Sim. Então, quer dizer, nós crescemos dentro da nossa espiritualidade também com muito isso, tá? De que sem essa coisa de crescimento, uma coisa meio que fechada. Isso veio dos meus pais, e eu vejo essa crença de vida financeira difícil desde o meu avô, passou pelo meu pai e chegou até a mim. Né? Por realmente não ter a mentalidade de que hoje que a gente está tendo, depois de muito mais tempo, de muito mais velhos, né? Que a gente está conseguindo ter, que a gente está conseguindo se organizar de uma outra maneira. Mas eu vejo muito que isso chama-se inteligência emocional, algo que não é muito novo, não é novo, não Uhum, é antigamente. A gente não ouvia falar muito disso. É novo esse negócio da inteligência emocional, de gestão emocional para a gente lidar, né, com as áreas da nossa vida. uhum, Mas
Inteligência emocional é aquilo, né? Eu poder tirar o meu melhor, com as minhas melhores emoções, mas poder tirar o melhor também do outro, né? Uhum. E as emoções, quando elas estão muito fragilizadas, né? Eu não gosto de falar a palavra desequilíbrio, tá? Eu gosto de falar que nesse, ó, balanceadas ou não estão fortalecidas, realmente a gente toma decisões erradas, a gente desanima no meio do caminho, a gente desiste daquilo que a gente sonhou e está buscando, e isso é inteligência que atrapalha nos nossos negócios mesmo, né? E você falando me trouxe um insight aqui, né? Uma vez Hum, um empresário amigo meu me perguntou, tá me ouvindo bem? Dá pra tô, ouvir? tá ótimo. Ele me perguntou assim, cara, mas como que você consegue lidar com esse tipo de situações e não entrar em crise, não ficar em pânico, não ficar com raiva e tal? Eu falei assim, olha, eu treinei o meu cérebro para observar os meus sentimentos. Então, ou seja, se o meu aconteceu por exemplo, recentemente a gente tem minha família, né, tem uma transportadora e uma das carretas tombaram, né? E aí meu pai me ligou super chateado com o que tinha acontecido e tal. E na hora, assim, Silvana, já veio aquele sentimento assim de tristeza pelo que aconteceu, mas automaticamente, como eu treinei o meu cérebro para monitorar os meus sentimentos, automaticamente eu já mudei o sentimento. Falei, pai, peraí, o que a gente tem que aprender com isso? O que que a vida está querendo ensinar para a gente com isso? Né? Por que que Deus permitiu que isso acontecesse? E por que que nós estamos tão preocupados? A gente estava preocupado porque o caminhão estava sem seguro fazia uma semana. Nossa. Fazia uma semana que tinha acabado o seguro do caminhão, então por isso que ele ficou em choque. Só que aí eu falei, não, pai, calma aí, relaxa, vamos ver o que aconteceu, vamos estudar o que aconteceu. A coisa pode ser mais simples do que você está imaginando, alguém se machucou, ninguém se machucou, tá tudo bem, tá. Os negócios a gente vai conseguir, vai resolver, vai dar tudo certo. É. Então a gente tem que ter esse monitoramento das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Porque pensamentos geram sentimentos, né? Sentimentos geram ações Sim. e ações geram resultados. Se o seu resultado não está como que você espera, comece a observar as suas ações, os seus pensamentos, os seus sentimentos, né? Porque os sentimentos, eles atuam diretamente nas nossas ações. Se você Uhum. chegar cansado lá e sentar no sofá, entrar naquele relax, você não vai treinar. Então você tem que Com ter certeza. aquele de já levanta, vou lá e faço. Treinar para ser um executor. Falei que ia fazer, vou lá e cumpro. Uhum. Né? E essa parte de mentalidade que você estava falando, né, de inteligência emocional voltada para negócios, é interessante porque até hoje, Silvana, eu lembro que eu estava numa rodovia com uma pessoa que eu amo muito, assim, referência para mim, e passou uma Land Rover assim bem rápido. Tá. Aí essa pessoa começou a falar: olha lá, o rico safado, deve ter roubado de alguém. Ou é político ou é empresário safado, tá Uhum. escravizando alguém e tal. E eu fiquei olhando e falei: gente, não é possível. Não é possível que seja isso. Não, não acredito que seja isso. E aí eu comecei a estudar. Isso, na verdade, gerou uma semente no meu coração, né? Eu comecei a Certo. estudar o que as pessoas fizeram para conseguir chegar ali, né, Silvana? Então, Uhum. são crenças que são instaladas na nossa mente desde pequeno, né? Essa história de dinheiro não nasce em árvore, né? De onde que vem o papel, né? Vem da Exatamente. árvore, né? Exato. Só que se a gente pensar que o dinheiro é uma energia de troca, eu sei, o dinheiro eu já sei que tem uma visão diferente. Eu fiz um Sim. treinamento de inteligência emocional relacionado ao dinheiro, né? Nos Estados Uhum. Unidos, e foi muito interessante. Ele pediu para a gente levar dinheiro em espécie. E Tá. aí teve uma dinâmica, Silvana, que eles vinham com umas tochas assim de fogo mesmo, tocha Uhum. acesa assim, e aí eles falaram, ó, quem trouxe o dinheiro, tá, vai começar a dinâmica, a gente tinha que ir lá e queimar o dinheiro. Queimar o Nossa, dinheiro. Silvana, teve gente que entrou em choque, eu não vou queimar o meu dinheiro, isso é um absurdo. Teve gente que começou a chorar. Aí ele foi falando, ele, não, gente, isso era só para vocês observarem qual é o sentimento de vocês em relação ao dinheiro, Uhum. sabe? Então eu achei muito interessante, sabe? Exatamente, porque a questão, quando Jesus falou, né, para a gente não andar, ou amar o dinheiro, ou amar as pessoas, aquela coisa dos dois barcos, mas o próprio Jesus não foi uma pessoa pobre, né? Ele tinha uma vida Uhum, simples, mas ele ganhou ouro, incenso, mirra, uhum, filho de Deus, que é o mais rico desse mundo. Então, não é uhum, a pobreza ou a riqueza que vai definir que pessoa que eu sou. Não vai ser a pobreza ou a riqueza que vou chegar lá em cima, né, e o julgamento não
vai ser eu que vou ser julgado. Porque assim, o Elson, dentro da minha vida, eu sempre, assim, um dos pilares que mais eu desenvolvi primeiro foi da espiritualidade. Mas, junto da Uhum. espiritualidade, veio muita religiosidade também, né? De algumas coisas que a gente pode realmente, né? Que eu confio, que eu acredito, que eu tenho um Deus vivo no meu coração, que está comigo, que me ama, que cuida de mim e que realmente, se eu for fazer uma análise, né, das histórias da minha vida, nunca me faltou nada. Na hora H, tinha coisa ali que acontecia, que a gente realmente a coisa acontecia. Mas essa mentalidade que a gente foi aprendendo, né, de acordo com. Eu estou nessa caminhada de fora da psicologia. Assim, eu sou psicóloga, né? Desde os 40 anos eu fui fazer a faculdade de psicologia, porque era a faculdade que eu gostaria de ter tido lá atrás, mas eu não pude, não tive como ter. Eu sou contabilista, fiz ciências contábeis, trabalhei em banco, trabalhei em cooperativas e tal, e me casei com o Guilherme, né? E aí, com 40 anos, eu falei, Guilherme, olha, acho que eu queria tanto fazer, porque eu precisei de uma psicóloga, os meninos crescendo, eu tinha 2 filhos. E aí, 40 anos, eu falei, gente, como é que vai ser minha vida? Porque eu também pensava na minha vida, porque os filhos vão crescer como cresceram, né? E aí, Uhum. eu fui fazer a psicologia. Então, desde os 40 anos, eu estou lidando com essa questão de pessoas, de inteligência, de emocional, de mente, né? De muitas doenças mentais e tal. Mas, com esse negócio de inteligência emocional e imersão, que não é psicoterapia, que realmente é algo que eu vou ali mais rápido eu vou poder me olhar e me enxergar. Faz 3 anos, em 2021, quando eu conheci o Paulo Vieira, depois eu fiz o Legal. online no CIS, depois eu fiz a formação de coach, aí fiz oratória, fiz perfil de análise comportamental, fiz bastante coisas lá com eles. E aí, quando foi a partir do ano de 2022, teve aquela eleição, foi aquela confusão, eu sofrendo muito, porque achava muito injustas as coisas, e aí conheci o Pablo Marçal. E o Pablo Marçal, ele me ensinou o quê? Você não vai mudar o Brasil, vai mudar a tua vida primeiro, vai você fazer o que tem que ser feito. Gente, olha, foi uma virada de chave tão grande que eu não me preocupei mais, não assisto jornal, não vejo nada. Para mim, agora é oração, porque Uhum. eu não vou poder, eu não quero me estressar mais. Estava perdendo tempo da minha vida com outras, com coisa que não ia poder mudar, né? Certo? Então, o Papo Marçal me ensinou isso. E aí eu fui fazer lá o pior ano, né? Fiz Uhum. o Milan Club, inclusive lá com o Marcos Paulo, depois lancei o meu primeiro treinamento de inteligência emocional, mas tudo isso, assim, a mente, enquanto ela não virou a chave, tá? Parece que fica uma coisa amarrada, você não dá conta de ir para frente. E é isso que é inteligência emocional dentro dos negócios, do empreendedorismo, porque hoje eu entendo, o Elcio, eu estou fazendo saindo do consultório e estando só no digital, tá? Porque Uhum. eu fechei a minha agenda, atendo, né? Mas por quê? Porque eu quero escalar, e eu fui aprendendo todos esses termos, esse negócio. E eu tô com 60 anos, né? Muita gente tá aposentando aí, quer aposentar para ficar sem fazer nada. Eu falei, Deus me livre sem fazer nada, eu não dou conta. E aí eu estar em casa, que nem eu tô aqui em casa, eu posso fazer minhas coisas. Então, a inteligência emocional, ela realmente ela é a base da nossa vida. O Dr. Augusto Cury, que foi a primeira imersão que eu fiz, ele ele fala muito, né, de que a inteligência emocional é o nosso eu. E eu tinha a impressão de que eu que eu tenho, porque eu não me conhecia. Cada um fala de um jeito a mesma coisa, você concorda? O Pablo fala uma Sim. coisa, o Paulo Vieira, o Augusto Cury, todos esses pessoal que está aí, cada um Uhum. fala de uma maneira, mas no fundo tudo sabe o que é? As 3 crenças. Nós começamos aqui a falar sobre crenças, né? Uhum. Que é as crenças que nos atrapalham nos nossos negócios, que não anda para que não anda. A crença de identidade, quem eu sou, porque quando eu sei quem eu sou, eu tenho a capacidade de fazer, Uhum. né, o que eu tenho que ser feito, de enfrentar, de buscar, porque eu tenho o merecimento de ter as coisas. E aí eu descobri, Elson, que eu tinha muita falta de merecimento.
tá? Todo mundo merece, menos eu. Eu era uma fazedora, eu fazia tudo. Reunião de família, na família do Guilherme, eles eram em 26. A minha família é muito pequenininha, já meu pai já é falecido, e só tinha minha mãe e meus dois irmãos que não casaram. E então, hoje só tem nós três irmãos, meus irmãos são solteiros, né? Moram juntos os dois. Uhum. Então, assim, eu fazia tudo sozinha. Eu fazia aniversário dos meninos sozinha. Eu era uma fazedora de primeira. Quando eu dei por mim, nesses últimos 3, 4 anos, que eu, e mais importante, é eu saber quem eu sou e não ser fazedora de coisas, mas ser produzir, Uhum. saber quem eu sou e ter o merecimento de ter as coisas. Olha, muita coisa mudou na minha vida, muita coisa, tá? E o primeiro foi esse, empreendedorismo. Eu sou apaixonada de ter o meu negócio, tá? Tô até fazendo no Pablo Marçal o curso lá do e-commerce. Não Legal. precisa ser uma Uhum. coisona. Começar com uma coisa. Eu falei para Mariana, Mariana, vamos começar junto. Uhum. Vamos. Você está estudando ainda, está no primeiro ano do ensino médio, a Mariana. Mas Mariana, já pensou você chegar no terceiro ano e você já ter a tua conta bancária, você já ter as tuas coisinhas, porque nós podemos, né, trabalhar junto e tal. Então, assim, é outra mentalidade. Não é uma coisa que vai cair do céu, porque não vai cair. Não é uma coisa que Deus vai vir aqui fazer para mim, não vai vir fazer, porque é coisa que eu tenho que fazer. Por isso eu preciso me conhecer. Eu preciso saber que eu sou filha amada de Deus, que a gente que é corajoso, que é inteligente, que é valente, que é criativo, que é empreendedor. E a gente espera que as pessoas falem isso pra gente, né, Elson? E não que a Uhum. gente se sinta desse jeito. Pois é, Silvana, isso que você está falando é muito importante, porque, inclusive, eu estou escrevendo meu livro, o título do Ah, livro a gente está trabalhando ainda, mas eu chamo de ignição cerebral. tá. O que que é essa ignição? É quando você coloca a chave lá no carro e você dá aquele start para o motor ligar. Mas se Sim, você parar para pensar, eu gosto de usar o foguete como exemplo, né? Você imagina aquele foguete gigante, grande, e lá dentro tem combustível, tem painel de controle, tem várias coisas lá dentro. E aquele foguete, ele precisa saber aonde ele está, aonde ele quer chegar, né? Sair do ponto A certo. para o ponto B. Só que acontece, Silvana, isso que você está falando é muito interessante. Porque você, com seus estudos, com suas experiências, com as suas crenças, positiva ou negativa, mas você tem seus recursos lá, tem toda a sua história lá dentro. E porque muitas vezes a gente demora tanto para fazer o que nem você me falou, eu só passei por tanta coisa, tudo aí agora dos 3, 4 últimos anos para cá, parece que a chave virou. E é justamente isso que eu estou estudando e estou colocando no livro, sabe? O momento que a gente encontra essa ignição, que a gente dá essa partida, aí a gente fala Uhum, assim, putz, vou decolar. Só que às vezes, por tantas coisas que você tem, o foguete está pesado. Ele está pesado de informação ali. Aí você tenta, ele gasta 80% do combustível na decolagem, o foguete. Só que certo. depois que ele Gostei rompe isso, muito Silvana, também de saber disso. Isso eu não sabia. Então a gente pois é, gasta muito para o negócio sair do lugar, sim, né? sim. Por isso que a gente tem que persistir, Silvana. Por isso que a gente assim, ó, continua. Vai, se adapta, continua de novo. Ah, mas não tá legal, continua, porque daqui a pouco você vai, que nem o Pablo estava falando, quando ele vai fazer aquelas páginas de venda, aqueles vídeos, né? Ele faz em torno de 38 vídeos, de 38 a 50 vídeos, se eu não me engano. E ele Tá. dispara todos os vídeos. E aí o que acontece? De 50 ou 38 vídeos, só 2 ou 3 são os que viralizam. E aí esse que viraliza, que teve mais aceitação, é o que ele investe mais em tráfego pago. Ou seja, ele é aquela questão dos 80%, tá lá cheio. E aí eu tento, mas se eu insisto, eu vou achar. Quando eu achar, Silvana, é só 20% que você vai usar para corrigir a rota, para acertar uma coisa ou outra ali, sabe? E Exatamente. se você pensar no mundo da internet, hoje eu postei no meus stories uma foto com a minha esposa no colo, assim, né? Eu Eu adoro aquela foto. pai, lindo. Ah, Uma vez eu até brinquei com a Valéria, né? Então, não sei se a Valéria tá aí ouvindo a gente. Falei, tá. Valéria, toda vez que você vê eu postar alguma foto assim com a minha esposa, você vai falar assim, ó, eu não aceito menos do que isso. É isso E aí. aí, e aí o que acontece? Eu postei aquela foto, Silvana, nos meus stories. Ah, a Valéria tá aí, ó. Tá sim. Silvana, teve
1.400 visualizações, assim, coisa de 2 horinhas que eu tinha liberado os stories. Ou seja, Certo. agora você imagina, Silvana, se é a mensagem que você carrega, que é essa mensagem, Silvana, que você tem para falar assim, gente, eu patinei, eu fui, eu tentei, tentei, mas dos 3, 4 últimos anos para trás, que foi quando virou mesmo. Agora imagina você treinando outras pessoas para ter essa virada de chave lá no começo. Que nem o meu filho. Você chega com Exato. meu filhinho de 5 anos, Ah, você chega e fala assim, Theo, quem é você? Ele responde na lata, assim, para você. Imagem e semelhança de Deus. tá. Tá, filho, e por que você tá aqui por quê? Para governar sobre todas as coisas, papai. Ai, Silvana, que lindo. nós estamos Olha, treinando essa galerinha, pois eles vão decolar, viu? é. Então, você sabe que eu tenho meu segundo filho, o Felipe, ele está com 24 anos. E aí, ele era muito arteiro, ele era de falar pouco, mas de muita ação. Ele era um menino, tanto que o perfil dele é, né, conforme, porque ele é super organizado com as coisas dele e dominante, né? E Uhum. aí, eu falava muito para ele, porque eu também, dentro da minha fé, da minha espiritualidade, do que eu vivia, nunca xinga seus filhos, nunca fala coisa, há poder nas suas palavras. Isso foi bem antes de tudo isso, entendeu? Então, eu vejo hoje o resultado dos meus filhos, um de 28, que faz 29 agora semana que vem, e 24, e a Mariana Legal, de 15, que está comigo ainda. Mas os dois, isso, eu vejo o resultado dos dois, o que que eu olho? Que, poxa vida, o que eu tinha realmente foi bem diferente dos meus pais, e que os meus filhos hoje dão resultados para a vida deles, né? São honestos, trabalhadores, esforçados. E eu falava muito pro Felipe, assim, em vez de eu xingar o Felipe, eu falava assim, Felipe, você é uma bênção. Felipe, você é uma bênção. Aí você perguntava para ele, assim, tinha uns 3, 4, 5 aninhos. Felipe, o que que você é mesmo? Sou uma bênção. Aí exatamente, legal. agora ele tá moço, eu falei, Felipe, você lembra o que que eu perguntava para você? Eu falei, ah, mãe, você perguntava, Felipe, e eu falava assim, você é uma bênção? Eu sou uma bênção, né? E ele tem isso no coração dele Ah, ser uma isso é tão bênção, importante, né? realmente cresceu com isso. Agora, hoje, com tudo isso, com a fé, com o conhecimento dos valores que nós temos, né? Em Deus mesmo, em fé, a gente com mais essa inteligência emocional, mas não tem como. Como é que a gente. Não tem como as pessoas. é, Vamos dizer assim, não serem diferentes, tá? É que aconteceu que as pessoas se afastaram muito de Deus, né? Então, assim, afastou de Deus, veio a crença, veio aquela coisa assim que, as coisas ruins que acontecem nesse mundo, Deus não tá vendo uma realidade muito ruim, né? De olhar. Lógico que a gente tá vendo que o mundo não tá legal, quem que não tá vendo isso? Mas o mundo somos nós. E aí eu vejo os pais falando assim, nossa, para que mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos? E eu já mudo a pergunta, né? Que filhos que nós vamos deixar para esse mundo? Porque Uau, os filhos é que vão transformar o mundo. Não vai exatamente. ser. Não Exatamente. vai ser o mundo, vai ser os filhos. E aí eu quero Uhum. perguntar, olha só, quem está nos assistindo, ó, se Uhum. quiser mandar ali uma flechinha para quem vai gostar desse assunto, né? No assunto diferente que nós estamos falando aqui, de realmente de a inteligência emocional, ela afeta em todos os aspectos, mas principalmente na nossa vida pessoal. A Silvana, meu dinheiro não dá para o mês inteiro, as coisas acontecem. Gente, não é a gente tendo 10 trabalhos, e é isso que foi mais incrível, Elcio. Uhum. Não é a gente tendo trabalhar de manhã, de tarde, de noite, que nem no caso do Guilherme. Eu faço mais um plantão, eu faço mais um plantão. Não é isso, é mudar a mentalidade do que eu estou fazendo. Porque o dinheiro é aquela coisa assim. Lembra que teve uma novela, muitos anos atrás, tinha uma música, assim, ó, dinheiro na mão é vendaval? Gente, Lembro. isso virou uma crença Uhum. horrorosa, Uhum. tá? Dinheiro na Sim. mão é vendaval. A novela chamava, acho que Pecado Capital, alguma coisa assim. E eu era Uhum. menina, mocinha. E o dinheiro é vendaval. E realmente é isso. A gente vê que quando tem dinheiro na carteira, no instantinho o dinheiro vai. Com cartão a gente ainda segura mais um pouco. Quem não tem o comportamento de ser muito consumista ou de ter a compulsão de comprar para ficar feliz, né? Porque você sabe que a inteligência emocional também nisso é assim, o autocontrole, né? Porque se eu tenho compulsão de comer, de beber, de gastar, até de fazer sexo, de fazer coisas que você fora do normal do que é da gente fazer,
é a compulsão que está aí. Inteligência emocional enfraquecida, inteligência emocional não fortalecida. Então a pessoa não verdade. tem, não dá conta de ter o autocontrole. Então gasta muito. Silvana, como é que eu vou guardar? Gente, eu vi hoje de uma menina que ela é coach também, mas ela trabalhou muitos anos no mercado financeiro e ela está nessa parte do mercado financeiro aqui. E ela falou, gente, a gente guardar R$ 500 por mês, em 30 anos você vai ter 1 milhão e não sei quanto, não sei quanto. Falei, nossa, por que que eu não sabia dessa conta, né? Ainda Uhum. pensei comigo assim. Nossa, Até é. mandei para os meninos, né? Uhum. Para o pessoal jovem que eu tenho. Gente, como que eu... E se a gente pudesse guardar 1.000, 2.000? E a gente assim, porque minha mãe mesmo era uma, ai, pra que guardar dinheiro? E não tinha dinheiro mesmo para guardar, para falar a verdade, mas ela tinha essa mentalidade assim, ah, não precisa guardar dinheiro não, ai, Deus provê, Deus proverá. Olha, ainda punha a culpa, ainda punha a responsabilidade em Deus ainda para prover. Uhum. Minha mãe foi uma bênção, mas ela tinha essa coisa, ah, não. E a vida financeira foi sempre enrolada, Uhum. entendeu? Então agora, o Elcio, que assim, eu quero muito, né? Dentro desse meu novo trabalho, eu estou começando, quer dizer, eu estou gastando lá os 80% do combustível e tem hora que eu estou meio até cansada, né? Porque é muita Uhum. coisa que eu estou Vai decolar. desenvolvendo, Vai mas é decolar, pode ter a certeza. inteligência emocional que vai me ajudar a decolar, não vai ser outra coisa. Além da minha fé, ó, quando nós estamos conversando aqui, nós não estamos falando tirando Deus, porque Deus é uma espiritualidade, Deus é o maior, tá tomando conta, tá olhando esse nosso papo aqui. Deus conhece o nosso coração. É que aqui nessa terra eu fiquei muito encantado com o que aconteceu. Lógico, foi muito triste lá no Rio Grande do Sul, mas o que os empresários fizeram, né? Uhum. Aquele lá da Havan, o Pablo Marçal, e mais que juntou tudo eles, que eles estão muito unidos nesse sentido, a gente já percebeu que eles têm, né? Todos eles ajudando, mandando avião, mandando lá. E até hoje está chegando lá, né? Porque a coisa não é só naqueles dias. Então agora está indo outro tipo de coisas lá para ajudar. E eu falei, então, se eu tivesse mais, eu podia dar mais Uhum. também. E não só Uhum. lá para o sul, em outros lugares. Então, essa é a mentalidade: crescer e contribuir. E é isso que Exatamente. Deus quer da gente. Exatamente. E é isso que Jesus quer da gente quando ele fala que dinheiro, né? Que a gente. Que não é idolatrar o dinheiro. Não, porque quando eu morrer, eu não vou levar um centavo daqui. Mas o que que eu vou fazer com esse dinheiro? É isso que ele está ensinando pra gente, né? Uhum. É aquela parte que fala, né? Maior é aquele que serve, né? Então, quanto mais Exatamente. quem está servindo, na verdade, é quem está mais ganhando. Quando eu vi, eu não sei se você gosta de estudar física quântica, mas física quântica tem umas coisas de Muito frequência, de doidas, energia, né? assim. Muito legal. É de Você pensamento, viaja, de né? olhar e a coisa acontecer, né? O que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, tinha várias pessoas que estavam olhando com aquele olhar de. Claro que a gente se sensibiliza pelo que está acontecendo, né? Mas com aquele olhar assim, ai meu Deus, que situação, ah, tadinho, perdeu tudo. Você só tá mandando esse tipo de energia para lá. Agora, Uhum. aquelas pessoas que olharam diferente, falaram assim: a primeira coisa que eu vi quando aconteceu isso, eu falei assim: por que que eu não tô chegando lá com o meu helicóptero? Por que que eu não tô chegando lá com o meu avião? Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu sou diferente do É isso aí. Pablo, eu sou Não diferente do Wendel somos, né? Carvalho, que também ajudou, do dono da Havan. Nós não somos diferentes. Nós também somos imagem e semelhança de Deus. Nós também temos dois braços, dois olhos. É, Qual que é a diferença? A única diferença, Silvana, é a mentalidade. com Eles certeza. romperam e prosperaram além do que a gente prosperou. Ô, Mas se a gente ô, acreditar, Silvana, nós vamos conseguir também. vamos. Ô, Elcio, me fala uma coisa. Quanto que você descobriu essa para caminhar? Que você é engenheiro. Você é um cara racional, das exatas. Me Uhum. conta. Conta pra gente. Olha, quando eu comecei a fazer engenharia, eu estava lendo um livro e nesse livro estava falando assim, que um bom engenheiro ele seria 50% técnico e 50% comunicação. Mas um Certo. engenheiro extraordinário, um engenheiro fora da curva, é um cara que é 75% comunicação e apenas 25% técnico. Na hora que eu li isso, porque eu vinha do técnico eletrônico, eu sempre gostei muito de exatas, né? De Certo. cálculo, tudo, então eu não lidava muito com pessoas. Pessoas, eu era um cara muito tímido, eu era um cara muito reservado. Só que quando eu li isso, eu falei assim, peraí, se eu estou mirando em estou mirando na Lua e eu quero estar entre as estrelas,
eu preciso entender essa parte de comunicação. Aí foi quando eu comecei a estudar a parte de programação neurolinguística, comecei ali com o Dr. Laí Ribeiro, aí fui ver onde ele tinha estudado, e aí fui estudando, e aí eu fui levando em paralelo à engenharia o estudo da Certo. programação neurolinguística, né? Então eu gosto demais, viu? E quanto mais coisas você vai descobrindo, mais você vai acessando, né, outros níveis. E olha, se eu não tivesse feito engenharia, eu acho que eu teria mudado a rota para psicologia, viu? Eu gosto muito. Pois é, né? Mas eu vou te dizer que as minhas crenças, não, tudo que acontece é só Deus, é Deus, é Deus. Eu estou te dizendo, a Uhum, minha uhum. espiritualidade, quando eu fiz aquele mapa de avaliação sistêmico das 11 lá com o Augusto Cury, que eu fiz a imersão com ele primeiro, eu sei que eu me lembro que eu coloquei 9 na minha espiritualidade, mas no resto não estava legal, tanto que eu busquei fazer, não foi nem para minha profissão, foi mesmo para mim, que eu gosto muito do Dr. Augusto Cury, né? Também Eu gosto. tive uma, Uhum. eu tive uma experiência com ele, que eu conheço ele pessoalmente, que ele morava em Bebedouro, né? E Ah, eu que passei legal. uma fase assim, ele morava no mesmo bloco que eu morava, tá? E aí eu me separei, né? Teve aquele, já contei aqui na internet aqui, da minha separação, do meu divórcio, que ele me traiu, tudo. E eu fui lá no consultório dele conversar com ele, que nessa época ele já tinha mudado do meu bloco lá, que a gente era oi, oi, bom dia, boa tarde, não era famoso Hum, ainda, né? hum. E aí, o Elson, o que que aconteceu? Ele me atendeu no consultório dele. Imagina isso, há 34 anos atrás. Ele tinha. A consulta dele já era 120, 150, eu nem sei o que que era muito dinheiro. Mas eu fui lá, no intervalo de uma consulta, eu conversei com ele, doutor, olha, tá acontecendo, o senhor me conhece ali e tal, morávamos ali junto, perto, né, no mesmo bloco, e tá acontecendo isso comigo e tal, tal. Aí ele falou assim: ah, eu tô vendo que você fala muito de Deus, você tem religião, você tá. Ó, porque eu tô fazendo um grupo de oração. Porque eu estou estudando a personalidade de Jesus. Você acredita que eu participei dos grupos dele quando ele fez aquele estudo? Nossa, que legal. 17 anos ele estudou a personalidade de Jesus. E aí eu fui para esse grupo. Eu já Uhum. participava do grupo de oração na minha igreja, tudo, mas esse era diferente. E aí tava lá os pacientes dele, os pacientes assim, todo mundo com problema igual o meu, pior que o meu, entendeu? Gente, nossa, era uma coisa, uma mulherada, eram mais mulheres, tá? E conheci um monte de gente ali, tudo naquele momento, e ele, gente, aprendi muito de Deus com ele, tá? Porque ele fala que ele é cristão, né? Não fala de religião, mas assim, mas ele fala que ele é cristão e sabe muito da palavra de Deus. E aí, quando passou Hum. isso, eu fui até lá na fazenda dele, que ele tem lá em Colina, né? Que ele ia mexer com o negócio de drogadito, mas aí ele começou a escrever, que ele já tinha escrito um livro, mas ninguém queria o livro dele. 3.000 páginas ele tinha escrito. E ninguém queria dar atenção para ele, não de Hum. uma editora, não de outra editora, até que ele conseguiu, entendeu? E aí foi um sucesso, né? E depois, com um linguajar muito mais assim de médico, aí o que, que ele fez? Ele tirou daquele livro a Inteligência Emocional de Cristo e ele colocou depois, né? O Pai Nosso, Jesus, ele foi dividindo em um palavreado mais fácil para a gente, né? Mas Uhum. ele é uma bênção de pessoa, entendeu? Ele é aquilo Uhum. ali do livro, ele é pessoalmente. E aí eu fui fazer psicologia com 40 e tantos anos, a filha dele, a mais velha, foi estudar na minha sala, veio de Rio Preto e terminou a faculdade lá com a gente. E a gente ficou assim, conhecido, amigo, mais, né, Nossa, mais junto. que E legal. foi um momento muito legal. Então eu gosto muito dele porque eu sei que ele é aquilo que ele fala nos livros, ele é como pessoa mesmo, né? Uhum. Foi ele que Então, te inspirou. nessas e-mails. Foi ele que te inspirou nessa parte de psicologia. Muito, porque Uhum. exatamente, porque ele nem atende mais, né? Ele é escritor, ele agora tá mais com a família dele, as filhas, tudo, com os netos, ele mora em Ribeirão Preto agora. Mas eu tenho muita inspiração com ele e eu gostaria muito, né? Eu vou até pedir para ele, eu quero muito que ele faz o prefácio do meu livro, porque eu sei Nossa, que que legal. é, Uhum. Uhum. vou. Primeira Já é. pessoa que eu pensei, já é. Primeira pessoa que eu pensei em fazer o prefácio, porque ele sabe da história que vai ser assim, não vai ser uma biografia, mas é uma história de uma menina que se tornou uma mulher com tantas dificuldades e hoje, né, tá aqui. Eu acho que é muito isso que eu quero passar dentro desse livro, né? Mas é Uhum. isso, inteligência emocional é tudo. E eu botei lá em cima, a minha espiritualidade, mas eu sei, e vou falar para quem está nos ouvindo, Elson, só a espiritualidade também não resolve. Porque aquilo, o que, que é? É o Verdade. tripé. É corpo sarado, saudável, é o corpo, para gente, corpo forte, que, né?
para ter uma mentalidade forte, que é a mente, as emoções e o espírito. O que que é o espírito, gente? É o caminho que eu quero seguir para minha vida. Espiritualidade. O Sim. Pablo Marçal, ele fala muito assim, ó. Oi, Sueli, tudo bom? Gente, um beijo para cada um que está entrando, tá? Esse papo tá tão gostoso aqui com o Elson, a gente aprendendo muito. Mas eu vejo assim, Elson, que é muito importante a inteligência emocional, gente, que hoje, inclusive hoje, está até mudando de novo o nome, tá? Está se falando muito mais em gestão emocional. Porque assim, se eu tenho uma boa, se eu sei o que que é gestão emocional, o que que é a área do emocional ali, né? Quando eu tenho automotivação, porque a motivação ela não é externa, ela é interna, porque a gente está triste, pode até dar uma passagem para a gente ficar triste lá na França. Ai, que delícia, vou para Paris. Mas se a gente não estiver bem, o passeio não vai ser bom, entendeu? Não é só porque eu tô com uma passagem para ir. Eu tenho que estar bem internamente. Então, a motivação, ela não é externa, ela é interna. E é quando eu estou com esse meu emocional equilibrado. Equilibrado, não, fortalecido. E aí, outra coisa, autocontrole. Como eu sei das emoções, então eu dou conta de contar até 10 para não ser grosseiro. Eu dou conta, né, de peneirar as situações, porque eu vou estar olhando para o outro, ó, o outro tem coisas boas. Hoje ele não deve estar num bom dia. Eu vou aprendendo a relevar, mesmo dentro do meu autocontrole. E também nos traz o autoconhecimento, que é tão importante, que está aí, que é a nossa identidade. Autoconhecimento nada mais é do que a nossa identidade, quem a gente é. E Uhum. muitos de nós temos perecido na vida financeira, na vida conjugal, na vida com os familiares, né, os pais, os irmãos, na vida de saúde, porque não sabe quem é. Eu pergunto no meu consultório, me fala para mim agora, quem é você hoje? Ou eu não tenho resposta, ou a pessoa fala assim: ah, eu sou tipo, sou fulano de tal, sou casado, sou pai de tantos filhos, minha profissão é essa, assim, entendeu? E é o que ele faz, né? Quem é você? Eu sou filho amado de Deus, tá bom. Então vamos falar, não sabe isso ainda. Mas eu sou corajosa, eu sou feliz, eu sou Uhum. criativa, eu sou amiga, Uhum. eu sou amorosa. Tudo isso é a identidade de quem a gente é. Uhum. Faz sentido? Uhum. Mesmo dentro dessa inteligência emocional, para quem está nos ouvindo aqui, realmente está com aquele negócio na cabeça, aquele empreendimento, aquilo que você quer, tanto que as coisas vão melhor, se conheça, busque ajuda no conhecimento. E aí, onde é que a gente está arrumando esse conhecimento todo, Elson? É em mentorias, é em imersões, a Se gente está conectando, buscando, né? se Uhum. conectando com pessoas que são já muito mais do que a gente, que têm mais conhecimento e de que já realmente já superaram as fases aí mais difíceis. E eu vou te dizer uma coisa, sair daqui da onde eu estou para ir para São Paulo, nossa, inclusive semana que vem eu estou até pensando aqui, né? Já falei para o Guilherme, vai ter um encontro do Paulo Vieira com um médico lá em São Paulo, vai ser tipo assim, das 9 às 4, falando muito de empreendedorismo de clínica, Nossa, que né? legal. E Uhum. o Guilherme não tem como ir, e quem tem uma visão mais assim sou eu, né? Junto com ele, mas mais é que eu vou lá e eu tomo a gente pensa e eu vou lá e tomo atitude. Aí eu falei, aí o rapaz falou para mim assim, Silvana, mas você podia vir, que você vai aprender um monte de coisa, vai poder levar para lá, tal, tal. E eu falei, Gima, eu faço tanta coisa já para mim, né? Mas isso é para nós, o consultório é nosso, né? E eu quero muito inovar. Aqui é no interior ainda, Welson, é aquela Uhum. coisa assim, entendeu? Então, é o consultório, o particular, mas é convênio. Então, assim, o consultório tá caindo os pedaços, tá tudo. E nós não, a gente reformou essa semana, faz uns 20 dias, a gente pintou a frente do consultório, tá lindo o nosso consultório. Porque a gente quer Uhum. acolher bem o paciente, a gente quer, já tá doente, chegar lá e estar bem. E aí é mais ir para lá para conhecer gente. Imagina nós lá com o Paulo Vieira e o pessoal tudo lá, que é um monte de gente que a gente pode conhecer. Eu gostaria muito que o Guilherme fosse, Uhum. mas ele tá, é muita cirurgia, ele tá nessa semana, então eu não sei. Mas tudo isso é a gente sair daqui. Aí a gente gasta dinheiro, gasta o tempo, mas a gente vai fazer o quê? Network, Uhum. tá? E é Sim. isso que a gente precisa. Pessoas certas, lugares certos para ter os conhecimentos certos. Eu acho que aí a gente vai, acho não, tenho certeza que aí a gente vai poder realmente
subir de nível. Concorda? Eu tô aqui, sim, eu tô visualizando lá, mas se eu ficar parada, como exatamente. é que vai ser? Sim. Tem que se Né? colocar em movimento, né? Eu vi uma vez no Exato. livro do Pablo que 80% das respostas que a gente precisa estão com outras pessoas. Certo. E isso é, nossa, isso foi uma resposta que eu tive assim que mexeu muito comigo, né? Porque às vezes a gente, que nem essa parte do mastermind que a gente tá, né? São pessoas que estão no Certo. mesmo movimento e às vezes, Silvana, mesmo não falando, só de você estar conectado com essas pessoas, surgem ideias novas, surgem movimentos novos, porque às vezes o que você precisa estar naquela pessoa, ela está passando por aquilo, ela já passou e ela pode transbordar isso para você, né? Pois é, ó, eu vou te dizer que a gente tem passaporte desde 2018. Aí veio a pandemia, pererê, e a gente nunca tirou o visto. Essa semana, hoje eu fiquei, gente, que burocracia, mas a gente está tirando o visto, agosto a Uhum. gente vai lá para nós, inclusive fiz o meu da Mariana e do Guilherme, que a Mariana vai para os Estados Unidos no ano que vem, né? Ela vai fazer o intercâmbio lá. Legal. E o do meu menino, né? Falei, eu vou te dar de presente esse do outro lá, que é publicitário. E é o seguinte, eu não sei se eu vou viajar, mas eu sei. Lembra que nós conversamos aí da Denise? Veio no meu coração. Você tem que estar preparada para você fazer uma imersão lá nos Estados Unidos com a Denise, com a turma que está lá, com a Elis que está lá, Uhum. né? Então, assim, é não pensar só dentro da caixinha. É isso que eu quero que as pessoas entendam, Elcio. Não é a gente pensar só dentro da caixinha, precisa sair da caixa. Precisamos de Exatamente. abrir as emoções, né? Já pensou a gente sair daqui para falar para brasileiro? Porque aí eu vou, aí tem outra coisa que está no meu mural, né? Aprender inglês, né? Eu falei pro Guilherme tá lá no meu mural, morar uns 6 meses nos Estados Unidos lá, porque é assim, para mim aprender bem o inglês, né? Ele olha assim, né, e fala, sabe, essa menina é doida, né? Mas não, eu não sou doida. Eu tenho as minhas vontades, os meus desejos, os meus sonhos, mas eu estou lá buscando para realizá-los, né? E isso, o que que vai me ajudar a realizar isso? A inteligência emocional, a gestão emocional minha, para não desistir nunca. Ó, desistir não está no meu caderninho lá. De vez em quando até dou uma. Parece que vai muita canseira, mas não Uhum. está. Desistir não é uma palavra que não existe. Já falei assim, eu e o Guilherme. Guilherme, agora nós vamos. 30 anos de casado esse ano, o Elson. E aí eu Uau. falei, ó, a gente tem que ficar melhor mais 30 porque nós temos mais 30 Lógico, por aí, opa, né? muito E mais. Se você visualizou, exatamente. já é. Já eu já Uhum. visualizei eu até os 90 supimpa. E Uhum. assim, a gente vai buscando para isso, né? Mas, Elcio, o papo tá muito gostoso. Te agradeço muito de você ter vindo para a gente conversar sobre. Você é um engenheiro da exatas e você ter esse olhar aí, né? Tão interessante que você tem dessa. Como é que é a tua imersão mesmo? Como é que É, chama? é ignição multimilionária. Meu Deus do céu, vamos estar nessa ignição lá, Vai porque decolar um é o monte de seguinte, foguete, viu? vai decolar um monte de foguete. Primeiro o seu e nós vamos atrás, tá Tamo bom? junto, tamo Mas, junto. ó, um abraço aí na tua família, muito sucesso aí para você, tá? Eu fico assim, é muito legal a gente, porque quando a gente se conhece, a gente conhece ali naquele momento, e principalmente naquele encontro que vocês conheceram muito a parte do lado do Guilherme, né? Mas como eu vejo você falando, ó, já fui para os Estados Unidos, faço curso nos Estados Unidos, vou lá trabalhar, mas eu vou lá também e faço um monte de cursos aleatórios ali que me ajudam a crescer como pessoa. É isso. Isso sim é você Uhum. pegar, isso sim é se amar, né? Eu acho que Sim. isso aí é um ponto muito importante. Antes de entrar na. A gente tem para encerrar, né? Que fica uma horinha só, Isso, eu acho, o Instagram, né? isso. Só eu queria Tá deixar uma caminhando. mensagem antes de sair. Isso. Antes de eu entrar aqui na live, a minha esposa brincou comigo: você não vai se preparar, você não vai ler nada, tal. Eu falei: não. E aí, quando eu entrei no corredor aqui do escritório, eu dei dois soquinhos assim no peito e falei assim: ó, Ah, tudo que eu preciso está em mim agora. Isso é uma âncora que eu puxo para trazer os conhecimentos que eu estudei relacionados à inteligência emocional e se conectar a Deus também. Porque não é só sobre quem está ouvindo a gente agora, né, Silvana, com mas é sobre as certeza. pessoas que ainda vão chegar e vão ver o que a gente está falando e o que a gente está transbordando. E você que está ouvindo a gente aí hoje ou outro dia, entenda que tudo que você precisa está em você. Você só precisa acessar a fonte e deixar a fonte fluir sobre você. Você pode ter certeza que aquilo que você declarar sobre a sua vida,
E é que nem a Silvana falou, aquilo que você visualizar, ela já está vendo ela lá curtindo com o esposo dela no exterior. E você que está ouvindo, você vai conseguir também. Declare na sua vida todos os dias. Você é uma mulher de negócios, você é um homem de negócios. Não aceite menos do que isso. Esse é o meu recado para vocês. Silvana, de coração, muito obrigado por esse transbordo, por essa Nossa, live. foi Vamos marcar a maravilhoso. próxima, tá? Vamos marcar já a próxima. Você sabe por quê? Ah, mas vai preparar? Porque, assim, a personalidade de cada um é assim. Eu acho que ser espontâneo é muito mais legal, tá? Lógico que quando eu vou fazer as coisas, eu preparo, Tem eu que ter um faço tudo. tema, Mas né? para fazer, Pelo por menos um exemplo, a tema. live, Uhum, o tema, mas dentro do uhum, tema é aquilo que, né, uhum. que a gente nem saímos tanto, mas realmente é ser quem a gente é para a gente poder transbordar quem a gente é, tá? Por isso que nós estamos ajudando as pessoas a serem quem elas nasceram para ser, porque você tem buscado muito isso, não é perfeição, mas é ser a pessoa que nós nascemos para ser. E aí tem muita Exatamente. gente perfeccionista que acha que a gente tem que ser perfeito para ser bom. Não, a gente não é perfeito. Perfeito é só Deus. A gente faz o nosso melhor sempre, em todas as áreas da nossa vida, né? Mas é muito bom, a gente vai crescendo muito assim, conversando, tendo esse network bacana com pessoas que a gente tem conhecido aí por esse Mira fora, né? Você vai estar lá na Bahia? Você está Não planejando foi, de ir lá para não. Bahia? Tô planejando, já peguei, já solicitei as datas, tudo, só que não foi confirmado ainda, né? Mas nós Ainda estamos não juntos. foi. Estamos juntos. Vamos ver. Então, o Guilherme, Você já vamos, se visualizou aí na Deus Bahia, quiser, então vai tá dar para indo. ir. Tá, então tá jóia. Um Ó, beijão. um abração para você. Fica com Deus. Um Você beijo aí na tua também, família. viu? Muitas bênçãos aí na tua família. E nós aqui também, como o povo de Deus também, queremos derramar assim muitas bênçãos em quem está nos ouvindo, em quem está nos assistindo, quem tirou esse tempo, né? Que Deus abençoe, que Deus guarde, que todos nós somos abençoados, mas que você abre o teu coração e deixe essa bênção de Deus entrar dentro de você. Amém? Um beijo, Amém. Elcio. Tudo de Beijão, bom, viu? Silvana. Foi Um abraço na família, viu? maravilhoso, tá? Tamo Fica com junto. Deus. Tchau, Até a tchau. próxima. Tamo Deus junto. quiser. Até depois do fim. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.